physique do grego lá, natureza, e coloca o ST para fazer um trocadilho. Aí fica physique
dúvidas que podem surgir sobre o retorno de aulas presenciais que está previsto aí. Mas antes disso, vamos apresentar aqueles que vocês já conhecem também. Gabriel. Você está mutado, Gabriel. Então vamos passar para a Ariane. Desculpa. Yo! Só faz a introduçãozinha rapidinha aí de novo, porque deu um erro aqui no áudio, mas já tá ajeitado já. Introduçãozinha de que parte? Só o início, só. Sobre a live. Sim. Estamos aqui para fazer uma live para esclarecer possíveis dúvidas que possam surgir a respeito do retorno das aulas presenciais na UFG, que está planejado para acontecer em janeiro. Então, as dúvidas que vocês tiverem ou que já mandaram, podem mandar para a gente aqui, que faremos o melhor para responder essas dúvidas. Então, voltando à parte das apresentações, Ariane, se apresente. Oi, eu sou a Ariane, eu sou estudante da Física Licenciatura Noturno. Estou aqui como uma das calouras, porque eu entrei também, né, em 2020 aí, então estamos aí para tirar dúvida. Creio que todos devem conhecer o rosto da Ariane, porque ela é a que mais... Estou sempre lá no Instagram. David, você agora. Então, vamos lá. Vocês vão me ver também no Instagram de vez em quando, mas mais vocês vão ver a Ariane. Meu nome é David, também sou aluno da licenciatura noturna. E aí, galera, só aproveitando que estamos falando do Instagram, segue no Instagram, certo? @Physicast. Vão lá, a gente vai estar compartilhando umas outras lives que a gente tem. Toda live, tudo que a gente for fazer está sendo compartilhado por lá. Ótimo, David. Gabriel, quer refazer sua apresentação? Aquela apresentação sucinta. Sim. Não é assim, não. É yo, sempre, tradicional. E lembrar a galera para se inscrever no canal, tá bom? Que a gente faz live toda semana, tá? E às vezes a gente produz cortes também, então não se esqueça disso. E seguir a gente nas redes sociais também. Não foi tão sucinto dessa vez. Mas vamos lá, então. Lembrando que no link, na biografia do nosso Instagram tem um link com os links do nosso canal do YouTube, do nosso canal de cortes e outras plataformas que a gente está usando, do Spotify e entre outros. Tá famoso, David. Já estão comentando de você aqui no chat. Certo. Agora vamos apresentar aqueles que dedicaram um pouco do seu tempo para vir aqui ajudar a esclarecermos possíveis dúvidas e termos uma conversa legal, aqueles que tanto amamos. Primeiramente, o professor Ed, coordenador do Bacharelado em Física do Instituto de Física, que vocês tanto amam. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui. Ficamos muito agradecidos por ceder um pouco do seu tempo para vir aqui conversar conosco. Também temos aqui o professor Jonas, coordenador do curso de Física Médica do Instituto de Física. Muito obrigado, professor Jonas, pelo seu tempo, por dedicar um pouquinho dele para estar aqui conosco. Temos aqui também o professor Ricardo, coordenador da Engenharia Física. Muito obrigado, Ricardo, por dedicar um pouco do seu tempo e vir aqui conversar conosco para esclarecer possíveis dúvidas. E temos, é claro, aquele coordenador que todos devem conhecer e amam muito, o professor Renato. Renato, coordenador da licenciatura em Física do Instituto de Física. Renato, muito obrigado pela sua presença aqui. Ficamos muito agradecidos por você dedicar um pouco do seu tempo a vir aqui falar conosco e esclarecer possíveis dúvidas. E agora, por último, mas não menos importante, aquela que é a nossa tiete número 1 e que tanto amamos, Larissa, que é a ex-presidente do diretório acadêmico que todos amam e todos devem conhecê-la. Larissa, muito obrigado por estar aqui, como eu digo, você é sempre muito bem-vinda. E neste momento eu te passo a palavra para você dar os informes iniciais. Pode começar, por gentileza. Gente, boa tarde, bom comecinho de noite. Queria começar agradecendo também ao Physicast por ter assumido aí esse papel muito, muito merecido de trazer essa live aqui para a gente e para o professor Ardilei, né, vice-diretor do Instituto de Física, que foi o idealizador dessa live. Já deixo aqui meu muito obrigada, ele está sempre querendo escutar os alunos, né, que a gente vai ter um retorno aí muito esperado e com muitas dúvidas, então
fico muito feliz de isso aqui estar acontecendo, gente. Vocês são demais. Obrigada a todos que estão participando. Para a gente começar assim, a se comunicar, acho que a ideia principal aqui é a gente vai estar sempre acompanhando o chat, recebendo perguntas, quais são suas maiores dúvidas dos alunos aqui, até dos próprios coordenadores, talvez, o que vocês acham que a gente está pensando como alunos. Eu acho que eu estou aqui como meio que um intermédio, né? Eu não sou mais caloura, felizmente, daqui a um tempo eu devo estar formando, então eu já passei um período ali na UFG, sei como é que os alunos se sentem, espero me formar em breve e não saber mais, mas estou aqui para trazer as perguntas de vocês para a gente conversar. É isso, basicamente. A gente está em contato com os alunos pelo chat, pelo WhatsApp, a gente recebe no Instagram. Todo mundo que estiver assistindo, gente, já se inscreve no Physicast, que é para chegar em 1.000 inscritos e monetizar esse canal. Bora lá! Por favor. Ative o sininho. Isso aí. E eu acho que a gente podia começar também ouvindo um pouco dos coordenadores, o que vocês esperam, né? Se apresentar também com um pouco mais de liberdade, o que vocês esperam desse retorno, que vai ser em janeiro, né? O que vocês imaginam que vai ser necessário da gente se atentar como alunos? Vou seguir a mesma ordem que o Giovan e começar com o professor Herbert. Bom, então, boa noite para todo mundo. Agradeço o convite do Giovan e de todo mundo aí, do David e todo mundo que faz aí o Physicast. E primeiro parabenizar vocês por essa iniciativa, né, de estar fazendo o podcast e também de utilizar ele hoje aí para tirar as dúvidas dos alunos, né. Meu nome é Herbert, eu sou coordenador do bacharelado em Física. Acho que muitos daqui do Instituto de Física já devem me conhecer, mas os calouros acho que não tiveram a oportunidade ainda de ver. Já receberam e-mails meus, mas acho que nunca me viram. Então, a gente está aqui, então é um prazer estar aqui para tentar tirar as dúvidas naquilo que a gente conseguir, porque também é um processo bem recente essa questão do retorno presencial, né? De minha parte, eu estou um pouco ansioso, porque eu acho que eu senti muita falta durante esse tempo todo. Acho que o contato, né, com os alunos faz muita diferença, né? Acho que para mim como professor e acho que para os alunos também, né, faz bastante diferença. Então, eu tô realmente ansioso. É claro que a gente vai fazer isso, né, da forma planejada, da forma gradual e seguindo todos os protocolos, né? Mas assim, seguindo todos os protocolos de máscara, etc. Mas eu estou bastante ansioso para esse retorno presencial. No Instituto de Física, a gente, com o novo protocolo, né, a gente fez um esforço muito grande em tentar fazer um retorno das atividades o máximo que a gente puder fazer dentro dos protocolos, dentro daquilo que é possível, né? E acho que a gente conseguiu obter aí um retorno bastante expressivo, né, das atividades a partir de janeiro, né? Então, é isso. Eu particularmente estou muito contente, né? Espero que dê certo, que não venha uma outra onda aí, tomara que não, pelo amor de Deus, e que a gente consiga realmente fazer esse retorno. Eu acho que vai ser muito bom, para mim vai ser uma alegria enorme receber vocês aqui de volta no Instituto de Física, tá certo? E estamos aí para tentar responder as dúvidas. Aquilo que eu não consegui responder, a gente vai atrás para descobrir. Acho que tem algumas coisas que ainda vão ser, nem tudo ainda foi totalmente definido, então alguns detalhes ainda estão sendo discutidos, mas aquilo que a gente puder responder, a gente já responde. Aquilo que não, a gente vai atrás para poder informar para vocês. Você vai prosseguir, Larissa? Ok, se eu não me engano, na ordem logo depois do professor Herbert, o professor Jonas.
Então, se o professor Jonas puder comentar também, se apresentar um pouquinho melhor, mais extenso, e quais as expectativas para o retorno, o que você espera da gente também, alunos, no retorno, professor Jonas? Boa noite, é um prazer estar participando dessa live, né, conhecendo aí o Physicast. Obrigado pelo convite e desejo realmente muito sucesso, né, em todas as outras atividades que vocês forem realizar, né, enquanto nessa ferramenta de divulgação das suas atividades do IF. Bom, eu sou o professor Jonas, sou coordenador do curso de Física Médica, também, né, os calouros, desde os calouros do ano passado, né, não me conhecem pessoalmente, nem eu os conheço, né, por motivos óbvios, mas também compartilho com o professor Herbert desse sentimento, né, que a gente fica angustiado, né, a gente temos ido ao Instituto de Física frequentemente, e a gente vê a universidade sem estudantes circulando, realmente é algo muito deprimente, é triste mesmo, palavra essa, né? Os estudantes são os glóbulos, né, vermelhos aí, né, que oxigenam a vida acadêmica, né, a vida universitária, e a universidade sem estudantes não tem muito sentido, né? Não tem sentido mesmo, né? Então, eu também estou ansioso com o retorno de vocês. A gente sabe que aquela vontade de revê-los, vontade de interagir, vontade de conversar olho no olho, né, sem ser via nenhum instrumento, né, eletrônico, né, como está acontecendo agora, aconteceu, né, nas aulas, né, nos semestres anteriores, né, mas a gente sabe que devemos fazer isso com cuidado. Então, assim, meu sentimento e expectativa é que os estudantes estejam no campus, juntamente conosco, professores, mas tentando ainda manter, né, as normas de segurança, né? Até porque a gente tem acompanhado no noticiário mais recente, essa semana, e surgindo, né, nova cepa, a gente está se aproximando de um final de ano, né, que a gente sabe, né, que esse ano está até sendo incentivado, né, o retorno a uma vida, digamos assim, normal, por motivos também, né, com relação ao comércio, a consumo, né, tudo isso que movimenta, e é uma coisa assim que realmente era esperado mesmo, né, porque a gente sabe que o comércio vive, né, você vai lá comprar, né, a economia, mas a gente sabe também que essas festas causam aglomeração, né, o Réveillon, né, e o nosso retorno presencial, que está previsto para janeiro, né, vai ser o quê? 17 dias depois da sexta de final de ano, então vai ser um momento bem para a gente ter muito cuidado. Então, o meu sentimento nesse momento realmente é de cuidado, é de vontade de rever os estudantes no campus, no IF, né, circulando, mas também é um sentimento ainda de muito cuidado, porque a gente não sabe o que vem, né? Então, a gente sabe que a vida acadêmica, né, é diferente de você ter assim, um ensino médio, logicamente, né? Então, os estudantes eles têm muito mais independência de ir e vir, né, nos ambientes acadêmicos, né? Estar próximos, né, de pessoas que vocês faz tempo que não viram, né? Os calouros, né? Que vão querer conhecer, né? Vão querer começar a se envolver. Mas tudo isso deve ser feito, sim, mas com o cuidado necessário, né? Com álcool em gel, com tratamento quando possível, com o uso de máscara, né? Então, tudo isso a gente vai vivenciar e também, né? Como o professor Herbert comentou, é uma coisa que a gente vai aprendendo com o desenrolar do tempo, né? A gente vai se adequando com o desenrolar do tempo, as salas de aula, né? Com um certo espaçamento entre as cadeiras, enfim, né? Então, agradeço aí todos o convite mais uma vez e muito obrigado. Muito obrigado, professor Jonas. Agora, professor Ricardo, o senhor pode se apresentar e falar um pouco das suas impressões, do que o senhor espera para o retorno presencial e coisas assim. Boa tarde, pessoal. Antes de tudo, gostaria de parabenizar essa equipe, o Physicast, né, por essa live de conversa e de informações, né, para os discentes do Instituto de Física, porque é uma iniciativa muito legal, muito interessante. Espero que continue, né, com outros
atividades, não somente relacionadas à burocracia, digamos assim, envolvidas nos cursos. Okay? E, bom, pessoal, eu espero que esse semestre comece, né, da melhor forma possível agora na próxima semana, né, de forma remota, e que todos, né, os nossos discentes participem das aulas, né, ainda que sejam remotas, um pouco cansativo e chato, mas eu espero que todos participem, né, e que em janeiro, né, retornemos às atividades presenciais naquelas, né, disciplinas que foram ofertadas, né. E, claro, né, espero que tudo ocorra da melhor maneira possível, né, dentro dos padrões e das normas, né, de segurança sanitária que a UFG está implantando, né, e que todos, né, venham vacinados, né, para assistirem às aulas, lá apresentem seu passaporte, né, de vacinação, para que todos nós nos sintamos seguros, né, em estar dentro de uma sala de aula, né, e fazer, né, das aulas uma coisa mais prazerosa, né, do que a aula presencial, que é essa remota, que realmente não é o que a gente quer, né, para o nosso futuro. Ainda mais no curso de física, né, engenharia física, física médica, né, que são cursos eminentemente experimentais, né, com uma grande número de disciplinas, né, experimentais. E não adianta você fazer um curso experimental remoto, você não vai lá colocar a mão, né, no equipamento, manusear, etc. Mas sentir o gostinho, né, no laboratório lá de eletricidade, tomar um choquinho, né, de vez em quando, tá certo? Mas tudo isso deve ser feito de maneira um pouco cuidadosa, né? E espero que todos nós colaboremos, né, para a saúde, não somente nossa, mas do próximo, para ali, que virá ali esse com a gente, né, e da sociedade como um todo. Bom, pessoal, fico aqui à disposição de vocês, né, para esclarecer quaisquer dúvidas que tenham, né, com relação aí à volta da engenharia física, né, no modo presencial, pelo menos em algumas poucas disciplinas. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Certinho, professor Ricardo. E agora, professor Renato, seu tempo para se apresentar e dizer um pouco do que o senhor espera para o retorno presencial, um pouco das suas impressões e dos seus anseios. Boa tarde ou boa noite, Gilvan, David, Gabriel, Ariane, Larissa, demais coordenadores. Tem várias pessoas acompanhando a gente pelo YouTube, eu não consigo ver agora, mas um abraço a todos, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. Eu sou o professor Renato Pessoa, coordenador do curso de licenciatura em Física desde o final de julho desse ano, então é bem provável que muitos ainda não me conheçam, né? E muitos não conheço pessoalmente, espero que em breve possamos nos conhecer pessoalmente nessa ampliação do retorno presencial, das atividades presenciais da universidade. Eu quero cumprimentar a todos, dizer que o momento hoje parece ser um pouco mais tranquilo do que meses atrás, mas é bem provável que muitos de nós aqui tenhamos ou muito próximo de nós, ou algum caso, né, ou grave, ou fatal, ligado à Covid. Então, eu queria dar os meus sentimentos a todos. Só no Brasil, mais de 600 mil vidas foram perdidas nesse período da pandemia. Ou seja, o Brasil, o país todo foi afetado de uma maneira muito, muito dura, né? Como, claro, o mundo todo. Então, mas acredito que o momento agora é um momento diferente de um ano atrás. Hoje temos vacina, temos, né, bons indícios de que a vacinação tem sido eficaz.
É importante que todos se vacinem. É importante que quem não tomou a segunda dose retorne para tomar a segunda dose. Quem tiver a oportunidade de tomar a dose de reforço, que tome. A Universidade Federal lançou agora, essa semana, uma campanha de vacinação na Faculdade de Enfermagem, então busque as informações no site da UFG, tem uma campanha de vacinação importante. Então, além disso, a UFG aprovou na última sexta-feira o uso do passaporte vacinal para a ampliação do retorno presencial, foi bastante comemorado, foi um passo importantíssimo para esse retorno. Então, ainda está sendo estudada a maneira como vai ser implementada essa verificação. A universidade ainda não tem uma normativa para controlar esse uso do passaporte, né? Na reunião que teve ontem do planejamento pedagógico do semestre, essa questão foi levantada e a Prograde ainda está estudando a maneira de implementar essa exigência do passaporte, mas é uma coisa muito importante, ou seja, para a segurança de todos nós. Bom, eu queria dizer que é uma felicidade muito grande, todo o Instituto, seja pessoal ou profissionalmente, né, de ter o Instituto de volta com atividades presenciais, né? Foi feito um esforço muito grande de estudantes e também de professores para que isso acontecesse e acontecesse de forma segura. Né? Então, os estudantes se mobilizaram, fizeram pesquisas para saber a respeito das intenções dos estudantes, para saber a respeito de cobertura vacinal. Tudo isso foi levado em consideração. As coordenações se mobilizaram, verificando com todos os professores sobre o desejo do retorno e a disponibilidade de retorno. Então, nesse ponto, é muito importante destacar que praticamente a totalidade dos professores do Instituto de Física demonstraram interesse e disponibilidade para o retorno presencial. É claro que tínhamos questões logísticas envolvidas, ou seja, tinha um quebra-cabeça muito complicado para ser montado nesse retorno, porque no mesmo horário ou na sequência, né, uma aula remota, uma aula presencial. Então, ou seja, mesmo que às vezes o professor demonstrou interesse em retorno presencial, algumas disciplinas não foram possíveis ser feitas. Então, não foi por desejo do professor, nada disso, né, apenas por uma questão logística. Mas mesmo assim, uma boa parte das disciplinas do Instituto de Física vai acontecer na forma presencial. Algumas outras vão funcionar de forma remota e teremos até disciplinas híbridas, né, como os laboratórios e algumas outras exceções. Então, de forma que a minha expectativa é das melhores possíveis, né, ter o Instituto de Física funcionando ativamente com os estudantes, né, porque o principal produto que a universidade entrega para a sociedade são os profissionais formados, é a principal razão de existir da universidade. Mesmo a pesquisa que é feita, mesmo as atividades de extensão são feitas sempre com a participação e com o trabalho importante dos estudantes. Então, sem os estudantes, a universidade realmente tem ela é muito deprimente, como destacou o professor Jonas mais cedo, né? Então, a expectativa é muito grande para o retorno no ano que vem. A universidade fez um trabalho muito grande para esse retorno, né? Criou um grupo de trabalho enorme, dividido em 4 pequenos grupos de trabalho assim, preocupados com a estrutura, preocupados com as questões de saúde, preocupados com a logística. Então, analisando tudo isso, estudando todas as resoluções da Anvisa e etc., né, e a nossa estrutura interna para poder elaborar a normativa que foi publicada, estabelecendo essa ampliação do retorno presencial. Então, a universidade tem dado um passo assim, bastante seguro e consciente, cuidadoso, porque é muito importante que o retorno aconteça, é muito importante. Os estudantes estão ansiosos por isso, os professores também estão ansiosos por isso. Eu acredito que o momento permite isso, né? E a universidade precisa se esforçar para que o retorno aconteça da maneira mais segura possível. E a universidade está fazendo isso. Aliás, é bom destacar que o papel da universidade em toda a pandemia realmente é de deixar todos nós bastante orgulhosos. A Universidade Federal de Goiás atua em diferentes frentes,
seja elaborando EPIs, seja realizando milhares de testes na tenda que foi montada lá no centro de aulas da Praça Universitária. Então, é realmente assim, diferentes grupos de pesquisa trabalhando em cima, né? Professores do Instituto da Universidade que compõem o conselho lá estadual de assessoria ao governo. Então, ou seja, a universidade ela teve um papel protagonista dos mais importantes nessa pandemia, certo? E não poderia ser diferente, né? Ou seja, a sociedade espera isso e a universidade está fazendo o que é realmente o papel dela. Então, é isso. Estamos aqui hoje para conversar. Só para finalizar, eu queria agradecer muito o convite, uma iniciativa bastante louvável, o Physicast. Eu fiquei bastante encantado com a ideia que o Giovan havia me dito anteriormente. Então, vocês estão de parabéns. Eu espero que esse projeto cresça e ganhe o mundo, né, e dê bastante fruto, né? Então, no que pudermos contribuir para que isso aconteça, conte conosco, tá bom? Eu vou ficando por aqui por enquanto e estamos aqui para conversar a respeito da ampliação do retorno das atividades presenciais. Certinho. Muito obrigado, professor Renato. Antes de prosseguirmos para a parte das perguntas, eu gostaria só de ouvir as impressões dos alunos que estão aqui também, porque a ideia era de ser uma live com calouros também, não é? E, querendo ou não, nós somos calouros. Nós do Physicast somos calouros que entramos, tivemos 2 semanas de aula presencial e logo fomos obrigados a nos retirar por motivos de força maior. Então, somos calouros que, de certa forma, não conheceram a universidade. Então, eu gostaria de ouvir, de uma maneira rápida, assim, quais as impressões, o que vocês esperam para o retorno presencial, meus colegas? Vai lá, Gabriel, Yo. Então, eu espero assim, poder voltar a gostar de assistir aula, porque EAD realmente tirou muito daquele gosto, daquele prazer, no brilho nos olhos com a faculdade que eu tinha antes, né? Já nas 2 semanas eu já comecei a ter, e o EAD realmente teve essa infelicidade de tirar isso um pouco. Então, David? Eu, particularmente, estou muito ansioso para a volta, para estar de novo no campus. Esses dias eu fui no campus imprimir um negócio, eu olhei o campus tão vazio, falei assim, gente, eu mandei até para os meninos. Eu estou bastante ansioso para estar de volta no campus, para poder ter... Porque teve matérias que a gente pegou agora no remoto que eu quero muito pegar elas no presencial. Eu quero poder ir nos laboratórios, mesmo que eu já tenha, por exemplo, física experimental 1, mesmo que eu já tenha passado na disciplina, eu quero voltar para assistir os experimentos presenciais. Porque eu acho que foi o professor Ricardo que comentou que, querendo ou não, nosso curso tem uma parte presencial. Então, a gente precisa dos experimentos, certo? E eu sinto o mesmo sentimento que o Gabriel teve, porque no ensino remoto, não são todas as disciplinas, certo? Teve professores que eu gostei muito da didática deles, do jeito que eles souberam se remoldar completamente para atender às necessidades dos alunos, certo? E não perder nem um pouco da qualidade, mas eu sinto falta de uma aula presencial. Ótimo, David. Ariane? Ótimo, Ariane. Eu resumiria tudo em ser clubista. Quero voltar lá para ser clubista no Instituto de Física, não ser clubista à distância. Se aqui vocês acham que eu sou clubista, imaginem presencialmente. Imaginem, nossa. Eu quero voltar para o Instituto para poder testar o novo sofá que tem lá na sala do Dante. Pode deixar a parte. Certinho. Então, dado isso, podemos passar agora para a parte de perguntas. Vamos iniciar com a pergunta da nossa querida Ariane, que já estava ali com a mãozinha levantada há um bom tempo.
Do chat. Não é sua, não? Não, é do chat. É pergunta do chat. IS163 perguntando se vai poder participar só com a confirmação da segunda dose da vacina, porque mora em outro estado e não tá sabendo direito do calendário daqui. Ok. Pode, professor. Boa pergunta. Quem faz, Ariane? Oi? Não sei se pode dizer. Tudo bem, não sei se pode dizer quem fez a pergunta, mas acho Não, é esse o nome, é IS163. Na verdade, é que tá no chat, Esse aluno específico, ele é calouro 2021, pessoal. Ah, sim, tá ok. Então, provavelmente a gente já tenha conversado em algum momento, que eu acho que já conversei com todos os calouros, mas apenas por WhatsApp, ou e-mail, ou telefone. Bom, foi uma ótima pergunta. O que eu posso dizer nesse momento é que todas essas decisões são muito recentes e algumas coisas ainda estão em elaboração. Então, o que tem atualmente? Atualmente nós temos, sexta-feira da semana passada, o Conselho Universitário aprovou a exigência da vacinação para a comunidade universitária. Certo? É uma decisão recente. Agora, de sexta-feira para cá, a Reitoria de Graduação, juntamente com os demais órgãos responsáveis, tem estudado uma maneira de implementar essa exigência. Né? Não sabemos ainda como será feita a exigência desse passaporte, né? Como tem sido chamado. Então, agora, já está definido que será cobrado, sim, a vacinação, certo? Ou seja, o ciclo vacinal completo, né? As 2 doses das vacinas ou a vacina única da Janssen. Então, é isso que temos nesse momento. Se você não tomou as vacinas, faça isso quanto antes, não só pelo retorno presencial, mas realmente porque a vacinação é muito importante, né, para resguardar a sua saúde e a de quem está perto de você. Desculpa interromper aqui, desculpa aqui a todos interromper, só focado na dúvida que ele falou sobre vacinação. A vacinação vale já ter feito, ou tipo, você tomou a segunda dose, aí a partir de um certo dia que você vai poder ir para o UFG? Herbert, tá? Deixa eu aproveitar, já que eu pedi aqui, eu já emendo. Esses detalhes eu acho que ainda estão sendo elaborados. Como o Renato falou, a decisão do Conselho foi recente e ainda não temos uma normativa completa. Deve sair em breve com mais detalhes a respeito de como que vai ser feito, como que vai ser conduzida essa questão do passaporte da vacinação. Mas, enfim, à medida que a gente for sabendo dos detalhes, a gente também vai comunicando. Só essa questão da dúvida com respeito à segunda dose, etc. e tal, uma coisa que acho que é interessante de aproveitar para divulgar é que a UFG vai fazer uma campanha de vacinação. Deixa eu abrir aqui para ter a informação melhor. No dia 7 de dezembro, né, a UFG vai estar fazendo uma campanha de vacinação das 9 às 16, e aí vai ter drive-thru, vai ter por pedestre também, tanto no drive-thru no centro de eventos, no Campus Samambaia, e para pedestre na Faculdade de Enfermagem, lá no Campus 1. E aí, então, é uma chance também para o pessoal que ainda não tomou a segunda dose, enfim, pode aproveitar para se vacinar, né? Aproveitar essa campanha aí. Acho que só queria complementar com isso, acho que é uma informação interessante. E é isso, tem alguns detalhes com relação ao passaporte ainda não tão claros, né? Só o que a gente sabe é que vai ser exigido a partir do dia 17 de janeiro, vai entrar em vigor, então, a necessidade, né, de estar com a vacinação, com a carteira de vacinação para poder entrar no campus. Mais perguntas aí no chat a
Tem Ariane, bastante David. pergunta ainda. Tem bastante pergunta. José Nilson perguntou sobre as matrículas de matéria que reprovou, porque não está aparecendo na grade de matrícula. Alguém? Eu acho que eu já tive alguns, talvez até seja do bacharelado, porque já me mandaram um e-mail com essa dúvida aí. Talvez seja interessante explicar que a gente tem as disciplinas que a gente oferta no primeiro semestre, que são as disciplinas de semestres ímpares, e tem as disciplinas que a gente oferta no semestre par, né, no segundo semestre, que são as disciplinas de semestre par. A gente não tem condições de ofertar todas as disciplinas em todos os semestres. Então, por exemplo, quem reprovou em introdução à física ou que mais que a gente tem no primeiro lá de comum? Cálculo 1, por exemplo. Cálculo 1 ou introdução à computação, cálculo 1, mas aí tem alguns detalhes. Mas, por exemplo, introdução à física, que é o Instituto de Física que oferta, né? Semestres ímpares, né? Desculpa, a gente oferta no primeiro semestre de cada ano, né? A gente não oferta então aí tem que esperar até o próximo ano para poder cursá-la, né? Outras disciplinas como cálculo 1, introdução à computação, por exemplo, pode ser que você encontre vaga em alguma turma que está sendo ofertada no segundo semestre para outros cursos, tipicamente na época de acréscimo, né? Que é quando aparecem mais vagas dessas turmas. Mas a gente, para as nossas turmas, a gente não tem condição de ofertar todas as disciplinas, todos os semestres. Posso só complementar, para aproveitar o tema, porque também é uma pergunta, é um assunto recorrente quando se trata de matrículas, né? Algumas pessoas não conseguem, eventualmente, pegar em um determinado horário, né? Às vezes a pessoa é do turno noturno, quer pegar a disciplina à tarde ou vice-versa. Então, para todas essas questões, o período de acréscimo começa no dia 3 e vai até o dia 6, e aí temos um período para fazer esses ajustes, coisas desse tipo, né? Quem não conseguiu pegar, eventualmente pode fazer esse tipo de tentativa do dia 3 ao dia 6. Sobre as turmas de experimentais, o Eduardo Silva perguntou se todas voltam presencial ou com 50% da capacidade, e quem fez a física a experimental 1, 2, 3, 4 e 5 no semestre remoto vai poder ver os experimentos sendo realizados. Os laboratórios ofertados para as turmas da física serão 100% presenciais. Por causa do novo protocolo, ele permite que a gente ocupe, vai ser com, se não me engano, 18 vagas que vai ter. Na verdade, já rolou, né? A matrícula o pessoal já está fazendo. Mas para as nossas turmas serão 100% presenciais. E o protocolo permite que 18 ocupe, os nossos laboratórios tenham essa capacidade de acomodar 18 alunos em cada turma. Qual que era a outra mesmo? Se quem fez os experimentais 1, 2, 3, 4 e 5 no EAD vai poder ver os experimentos sendo realizados. Boa pergunta. Eu particularmente não tinha pensado nisso, mas eu vi o David que falou agora, né, que gostaria de assistir, né, fez a disciplina no regime remoto e que gostaria de poder fazer isso. A gente não pensou nisso, vamos ter que pensar nisso, né? Sinceramente, a gente focou mais na questão do retorno e em outras questões, né? Mas realmente a gente não pensou nessa questão, vamos ter que pensar aí. É uma coisa para a gente levar aí para a comissão de graduação para a gente pensar. Certo. E aí, quando a gente tendo assim uma posição, a gente fala para vocês. Jonas levantou a mão, quer complementar com alguma coisa, Jonas? Exatamente.
como já foi comentado, assim, tem coisas que a gente ainda está no ajuste, né? Então, assim, isso é uma coisa, como o professor Herbert comentou, que a gente vai precisar conversar na comissão de graduação, né? E também conversar com os professores que têm os coordenadores de laboratório, porque, assim, como já está, a matrícula já está correndo, né? Como foi falado também, né? As vagas foram já dispostas e aí, possivelmente, todas as vagas vão ser preenchidas, né? Então, essas vagas já estão cumprindo um protocolo. E aí, os alunos que, por exemplo, querem ver o experimento porque não viu no remoto, então digamos assim, vai aumentar a quantidade de pessoas na sala. Então, isso é uma coisa que a gente realmente ainda não pensou, mas vamos deixar aí sobre mesa para a gente discutir um tema importante na comissão de graduação, quem sabe até, né, com os professores do conselho diretor, né, no conselho. Professor Ricardo, o senhor levantou a mão. O senhor está mutado. Eu levantei sim. Sobre esse tema eu tenho uma ideia muito tratar. Em princípio, não. A resposta que eu daria nesse momento é não. Pela seguinte razão. Tá? Todos os laboratórios experimentais não são de salas grandes, são salas relativamente pequenas, de tamanho médio. E se você coloca de 18 pessoas lá dentro, já está na capacidade máxima, né, preconizada em relação às normas de segurança sanitária. Né? Então, a minha sugestão é que aquele discente que quer, né, ver um experimento, tá certo? Que converse com os professores que ministram as disciplinas, tá certo? E tentem, né, marcar um horário fora do horário da aula. Tá? Um períodozinho ali, uns 15, 20 minutos, vai lá e o professor mostra determinado tipo de experimento que o cara se interessou em ver, né, para saber como funciona. Né? Particularmente, por exemplo, o laboratório experimental 5 é impossível. As salinhas de cada experimento são extremamente pequenas. Tá? A gente tem em cada equipe 2 a 3 alunos, o que já, né, nessas salinhas, né, já digamos que, entre aspas, né, atinge a capacidade limite, né, com relação ao distanciamento. Okay? Mesmo usando máscara, mesmo mostrando seguindo todos os procedimentos. Tá bom? E aí, né, a ideia é conversa com os professores que já ministraram ou estão ministrando a disciplina, né, novamente, para ir lá e ver, né, como funciona o outro experimento que lhe mais agradou, né, durante as suas aulas remotas. Essa é a sugestão. Não vejo outra saída nesse momento. Tá? A não ser que, né, a gente consiga expandir as salas. Né? Daí não cabe agora. Essa é a minha opinião sobre esse tema. Obrigado. Certinho. Larissa, tem mais alguma pergunta? Eu queria só comentar para deixar sem dúvidas nessa questão, que pelo que eu vi a pergunta é que se vai ser algo que é necessário fazer, um aluno que pegou essa matéria teria que refazê-la. E isso eu imagino que não, né? Que de forma alguma seria algo necessário, porque a matéria foi feita, foi concluída. Só para confirmar e não ficar dúvida, é isso mesmo, né? Exato. Exato. David, você está acompanhando o YouTube aí? Porque parece que tivemos alguns sim. problemas técnicos. A Ana, o nome dela é Ana Nascente, ela perguntou como é que vai funcionar para as matérias que na grade de alguns alunos que tem uma aula presencial e em sequência ele tem uma aula online ou vice-versa, certo? Como é que vai funcionar essa dinâmica? O Chute Física vai disponibilizar
algum meio de viabilizar o acesso do aluno a essas aulas? Ana? Isso. Ana, o esforço na organização das grades, dos horários, foi de não permitir esse tipo de situação. Na verdade, a normativa, ela deixa claramente o indicativo de que esse tipo de situação tem que ser evitado, né? Então, eu não sei não me lembro agora como é que está nos demais cursos, mas na licenciatura eu acredito que isso não vai acontecer em nenhum momento. Então, ou seja, tem um determinado período de um dia que vamos ter ali uma sequência de aulas remotas, certo? E num outro período de outro dia, uma sequência de aulas presenciais. Então, esse foi uma grande preocupação. Na verdade, esse era um dos grandes desafios nossos para montar todo esse esquema, porque nós não tínhamos condições, né, e nem os alunos teriam condições de ter uma aula remota na sequência de uma aula experimental ou vice-versa. Então, esse tipo de situação é para ser evitado, certo? E eu acredito que não tem, nesse momento, nenhum dia da semana que isso vai acontecer, certo? Então, por exemplo, as disciplinas de Libras serão remotas, a disciplina de evolução das ideias da física será remota. Então, não tem na sequência ou antes alguma disciplina presencial, né? A menos, bom, talvez se você puxa alguma disciplina fora do seu fluxo, né? Aí, talvez, aí é uma situação que foge do nosso controle, porque o sistema te permite isso, né? Você puxou uma disciplina que era ali no seu fluxo normal, e aí você decide puxar um núcleo livre ou uma outra disciplina que não seja daquele seu fluxo. Aí é uma coisa que realmente não é impossível a gente estabelecer algum controle que seja eficaz para todo mundo, certo? Mas para aqueles que estão seguindo o seu fluxo normal, esse tipo de situação não vai acontecer. Professor Jonas. Antes de passar a palavra para o professor Jonas, só para complementar a explicação da pessoa que fez a pergunta, ela complementou assim, ó, que ela é da licenciatura, só que a diferença é de 2 horas entre as aulas dela. E que, por exemplo, para esses casos, aluno, no caso dela, ela mora muito longe do campus, então não dá tempo dela sair do campus e chegar em casa a tempo de assistir a aula. Por isso que ela perguntou. Alô, Bom, parece que travou aqui. Alô, estão me ouvindo? Só para... Estamos sim, professor. Tá, só para complementar o que o Renato falou, né, disso aí, realmente, assim, como foi falado, as disciplinas do estudo de física e essas, né, que estão dentro da grade, né, como Libras, como na física médica, a bioquímica, enfim, né, essas a gente procurou fazer isso mesmo, né, fazer com que não houvesse essa coisa, assim, sequencial, né, remota e presencial. A gente procurou fazer isso mesmo. Foi um quebra-cabeça, né, que os coordenadores tiveram para fazer. Agora, sim, Davi e a Ana, né, que fez a pergunta, realmente, assim, tem situações pontuais que é complicado de a gente dizer, olha, vai ser assim, vai ser assado. Como eu falei assim, isso, Ana, no seu caso específico, isso é uma coisa que você pode levar, né, para conversar, né, com o conselho, expor isso para o conselho, né, devido à distância, e quem sabe, talvez, né, for disponibilizado, né, na sala do Dante ou na sala de algum local, computador, porque eu estudo de física, né, tem um técnico administrativo que está responsável, né, por empréstimo, né, como houve no período remoto, empréstimo de computadores, e talvez, pontualmente, eu quero frisar isso, tá, gente? Talvez pontualmente, porque assim, como o professor Renato falou, a gente no estudo de física, os do fluxo, né, a gente sabe que não são tantos que estão no fluxo, né? É mais comum o aluno não estar no fluxo. Mas, assim, a gente pensou nesse ajuste para aquele do fluxo. Agora, realmente, a gente percebe que, como os nossos cursos não têm pré-requisito, os alunos vão tentando, né, preencher os seus horários de acordo com o que dá para fazer. E aí, nesse preencher horários, né, aí tenta puxar um núcleo livre, tenta fazer uma optativa, e aí, o que eu posso fazer? Não, mas essa aqui é remota, vai chocar. Aí, como é? Então, assim, nesses casos, aí realmente é muito complicado. Aí o aluno, a gente pede que os alunos tenham
digamos assim, o bom senso, que tenham, né, esse cuidado também de observar, né, isso, né, que não dá para a gente colocar todas as situações dentro do mesmo caldeirão, digamos assim. Ah, não, eu vou fazer o remoto, mas eu sei que vai ter um computador, se eu quiser correr, sair do presencial para ir para o remoto. Isso aí, o Instituto, não é isso que a gente está falando, né? Tem casos pontuais, né, como o caso da Ana, que pode ser estudado aí, que talvez, estou falando aqui talvez, né, possa ter, né, um PC, que aí eu posso fazer nesse caso bem específico, mas é cada caso a caso. No geral, o que a gente pensou foi isso. O aluno, ele ter, né, disciplinas presenciais, só presenciais naquele dia, sei lá, no outro dia ou em outros dias no remoto, ele vai estar na casa dele fazendo remoto, né? Então, obrigado aí, era isso que eu queria pontuar. Professor Herbert. Não, só rapidamente complementar aqui que a gente fez todo um esforço grande, né, para evitar esse tipo de situação. No caso do bacharelado, todas as disciplinas obrigatórias, elas são presenciais, então, em princípio, não haveria problema no caso do bacharelado. É um caso mais fácil, porque a gente depende menos de disciplinas, o bacharelado depende menos de disciplinas ministradas por outras unidades, então a gente conseguiu fazer isso. Não tem que realmente ficar de olho, né, se a disciplina vai ser ofertada na forma presencial ou remota e tal, e ficar atento a isso, né. Eu queria só aproveitar e mandar um beijo para a Isabel, que eu vi que ela está assistindo aqui, e dizer para ela que eu sinto muita falta das risadas dela e da Ellen, que é o tipo da coisa que faz toda a diferença nas aulas presenciais. Salve, Isabela e Ellen. David, tem mais perguntas? Tem uma pergunta aqui do Antônio sobre as disciplinas de física experimental. Vão começar com as aulas presenciais somente em janeiro? Posso? Sim, pode sim. Antônio, todas as disciplinas que forem funcionar no modo presencial vão começar em janeiro, certo? O retorno, na verdade, essa ampliação das atividades presenciais, eles estão chamando assim de ampliação porque, em verdade, já faz um bom tempo que a universidade tem uma série de atividades ocorrendo presencialmente, especialmente nos cursos de saúde, né, nos cursos que envolvem estágio. Então, tem uma série de atividades que já estão acontecendo há um bom tempo presencialmente. Não é o caso do Instituto de Física, né, naturalmente. Mas essa ampliação, que agora pega o Instituto de Física, vai iniciar apenas depois do retorno, né, do recesso entre o Natal e o Ano Novo, certo? Então, dia 14 de janeiro, salvo engano, agora 17. O número exato me fugiu, mas 17 dia de janeiro, 17. obrigado, Jonas. Isso. Obrigado, Jonas. Antes disso, ou seja, nessas primeiras semanas do semestre, que vão começar agora dia 6 de dezembro, então serão basicamente 2 semanas, tudo vai funcionar como nós já estamos acostumados, ou seja, tudo no ensino remoto, emergencial, certo? E esse retorno, não só para os laboratórios, mas para todas as disciplinas que forem acontecer remotamente, que forem acontecer presencialmente. As disciplinas remotas vão seguir remotas, né, até o final do semestre, mas as presenciais vão ser presenciais apenas no ano que vem, certo? Se você está fora de Goiânia, né, morando, né, talvez em outra cidade, fique tranquilo, você vai passar o Natal e o Ano Novo aí com a sua família, né, e vai precisar preocupar com a sua estadia aqui em Goiânia a partir de janeiro apenas. Ok? Bom, é isso. Posso complementar se tiver mais alguma dúvida. Gabriel tinha levantado a mão? Não, ele respondeu exatamente, tá, sobre o período de 7 de dezembro, né? O início, as primeiras semanas até em presencial. Posso falar, Giovanni? Diga. Tem mais algumas outras perguntas. A Ana também perguntou e eu acabei não lendo no chat. Quando
quando mais ou menos as matrículas vão ser efetivadas. E o Eric também perguntou, porque no SIGA tem algumas matérias que estão em análise. Se vai se tá lá, não especifica se é presencial ou se é remoto, mas vai estar em análise. E eles estão querendo saber se vocês têm uma previsão de quando vai ser decidido isso. Alguém? Pode falar, Renato, se quiser, pode falar aí. Tá. As matrículas, elas estão sendo processadas, se não me engano, até amanhã. Então, acho que amanhã deve sair já o resultado das matrículas. Desculpa, David, qual que era a outra? A outra pergunta era porque tem algumas matérias que na descrição no SIGA para gente vai estar em análise. Eu não sei responder sobre isso, porque nas ofertas que eu me lembro, né, presencial ou remoto, tinha uma opção em análise também, é isso? Eu não sei responder sobre essa questão não, porque a gente já sabe, no nosso caso a gente já sabia todas as disciplinas, quais que seriam remotas e quais não. A gente não teve esse problema. Não sei se algum dos outros coordenadores pode completar essa... Pessoal, essa questão, né, para todas as disciplinas de todos os cursos do IPE, ofertas também já estão para os 4 cursos, né, do Instituto para 2020-2, 2021-2, né, que seguem o fluxo de cada curso do Instituto, também já estão definidas, se serão remotos ou presencial. Vocês viram isso. Tá? Aquelas que estão em análise, provavelmente são aquelas disciplinas, tá, que o discente vai pegar fora do fluxo. Por exemplo, né, ele vai cursar aí uma turma de uma outra unidade, né, a pedido do docente ou da própria unidade, o conselho de diretoria terminou, né, de analisar tudo com cuidado, esteja sobre essa, né, em análise, né, digamos. Tá bom? E aí foge ao controle do Instituto de Física. Tá? Aquelas que estão no fluxo, todos nós, coordenadores, fomos atrás de todas as unidades e pedimos, né, a definição se ia ser remota ou presencial. E é o que está na página do Instituto. Vamos para os 4 cursos. Certinho. É isso. Professor Jonas, o senhor levantou a mão. Eu levantei a mão porque eu gostaria de solicitar meu desligamento aqui. Eu vou precisar me ausentar agora. Agradeço aí muito o convite de vocês e desejo uma ótima live. Vou ter que sair agora. Tá ok, gente? Muito obrigado. Tudo bem, professor Jonas. Professor, muito obrigado. Uma boa noite a todos e a todas. Muito obrigado. Um abraço, Jonas. Boa noite, obrigado por... Um abraço, tchau. Obrigado. Prosseguindo... Eu acho... Eu só posso fazer mais uma complementação. Eu estou conseguindo acompanhar mais ou menos o chat aqui do YouTube. E o Mário fez uma pergunta no mesmo sentido aí. Esse retorno de janeiro é estabelecido pela normativa da universidade. Todos os institutos, todas as disciplinas. Certo, Mário? Não é uma parte do instituto. Essa ampliação do retorno presencial vai ser implementada a partir de janeiro do ano que vem em toda a universidade. David? Aproveitando que o professor Renato citou o chat, teve uma pessoa, deixa eu só achar o nome da pessoa. O Bruno Henrique, ele deu uma ideia sobre aquela parte dos alunos que pegaram as matérias experimentais no remoto terem a chance de poder assistir os experimentos durante o presencial. Ele deu a ideia de tentar fazer uma matéria de núcleo livre voltada para isso.
quer falar? Vou bem rapidinho, porque eu acho que eu estou falando muito. Bruno, para se ofertar uma disciplina de núcleo livre, ela tem que estar prevista no PPC do curso. Né? Então, ou seja, eu não sei se conseguiríamos fazer isso assim rapidamente para atender uma demanda específica. Né? Então, não podemos assim, não consigo ver uma maneira assim muito rápida de criar uma disciplina para atender um objetivo específico e aí depois essa disciplina não ser mais necessária. Então, tem esse problema, né? Agora, eu pensando sobre isso, porque essa questão foi discutida agora há pouco, né? E eu acabei não falando nada, mas eu acho que temos maneiras de contornar. Os laboratórios normalmente funcionam assim, né? Você tem naquela semana um determinado experimento que fica montado durante a semana toda. E o experimento é para ser realizado por todas as turmas que vão passar pelo laboratório, né? Então, tem que ser uma logística realmente, e dependendo do experimento, é complicado. Então, precisa se ver naquela semana horários que não tem aula, como sugeriu o professor Ricardo, para que as pessoas, né, que fizeram no modo remoto possam ir lá, eventualmente, até realizar o experimento. Né? Precisa verificar se esses horários serão suficientes. Né? Eu acho que seria muito interessante solicitarmos isso para as coordenações dos laboratórios. Né? Os laboratórios têm umas coordenações, eles têm uma noção um pouco mais clara a respeito dessa disponibilidade. Mas eu acho muito importante tudo isso que vocês têm colocado, eu acho que realmente vale um esforço para as pessoas, né, para poder realmente suprir essa dificuldade, né, do ensino remoto em relação aos laboratórios. Gabriel, tem mais perguntas do chat aí? Sim, o professor fez a pergunta, mas a pergunta foi sobre se as disciplinas de educação vai ser no campus 2 ou no campus 1, que é onde fica a faculdade de educação. Eu vou ter que responder de novo, eu estou respondendo mais. Todas as disciplinas da faculdade de educação serão remotas, certo? Então, a psicologia da educação, enfim. E também a disciplina de Libras, que é da faculdade de letras, será remota, certo? Então, não será nem no campus 1, nem no campus 2. E vai seguir remota até o final do semestre. Isso também já adiantando, talvez, uma réplica aí na pergunta, certo? As disciplinas que foram configuradas como remotas, elas seguirão remotas até o final do semestre. E as presenciais? Bom, as presenciais, elas devem seguir presenciais até o final do semestre, caso os números da pandemia melhorem ou permaneçam estáveis como está, né? E, obviamente, que se tivermos um problema de surtos ou de recrudescimento do vírus, da pandemia, a normativa prevê mecanismos para retornar remotamente, se for necessário. Ok? Então, isso também não é só para o Instituto de Física, é para todo o funcionamento da universidade nesse retorno presencial, certo? Se tiver um surto, certo? Começou em janeiro, de repente em fevereiro apareceram 50 casos de Covid. Bom, eu não sei exatamente o que seria, tem que consultar o grupo de trabalho de saúde, né? Não sou profissional de saúde, não sei dizer, mas de repente caracterizou uma necessidade de retorno para o ensino remoto. Então, isso será feito. Ok? Larissa levantou a mão. Eu queria aproveitar o momento, já que a gente entrou nesse assunto, porque foi uma das dúvidas que fizeram no WhatsApp para mim. Que, por exemplo, a gente está vendo várias notícias e uma certa preocupação com a nova variante. E então, existe um trabalho de acompanhamento contínuo e, de certa forma, a gente trabalha com o que a gente tem hoje, né? Então, a pergunta que me fizeram lá no WhatsApp foi que turmas cheias, com 40, 50 alunos, que vão ser possíveis com o protocolo que a gente tem atualmente, elas não são completamente invariáveis. Assim, se existir a necessidade, né, a UFG responderá. Eu vou aproveitar que essa pergunta já foi respondida em retrocesso e trazer uma outra que me fizeram.
que perguntaram assim: a máscara vai ser obrigatório, né? Os cuidados vão ser obrigatórios e requisitos. O que eu faço se eu ver um coleguinha sem máscara? O que eu faço se eu ver um coleguinha não seguindo os protocolos? Por favor. Excelente pergunta. Para esse indivíduo, né, que siga o protocolo e comunique, né, a direção da universidade, né, a direção do instituto, aos órgãos da universidade que vão cuidar disso daí. Tá? Esse é o ponto. Tá? Vocês terão um papel, vocês discentes, muito importante nesse controle. Né? Vocês serão peça-chave nisso. Sem vocês, a coisa não vai funcionar. Mas se vocês não contribuírem, né, o negócio não vai funcionar. Tá? Então, é isso. Você viu o colega sem a máscara, né? Ou toda hora tira a máscara, tudo, dá aquela enganadinha ali, tá certo? Conversa com ele, né? E depois, né, transmita isso, né, se o negócio está na recorrente, né, para a administração superior. Tá? Professor Herbert, levantou a mão. Só para complementar essa questão, tem um site da UFG que foi criado para essa questão da retomada, aí lá tem muitas informações, que é o site retomada.ufg.br. Lá tem muitas informações a respeito de tudo que foi feito, os grupos de trabalho, de saúde, dos protocolos, etc. e tal. Lá tá tudo, todas essas informações bem detalhadas, então é uma recomendação que vocês possam acessar o site. Em particular, ele tem uma página de dúvidas frequentes, que provavelmente vai ficar sendo alimentada, mas justamente lá tem uma recomendação a respeito disso, que é para utilizar o aplicativo Minha UFG, aí tem o item lá, segurança, e abrir um chamado quando tiver alguém que não estiver usando máscara de proteção, enfim, esse tipo de ocorrência é para utilizar o aplicativo Minha UFG e abrir um chamado. Mas isso está lá também no site, eu coloquei aí também, retomada.ufg.br. Lá eles estão colocando várias informações a respeito dessa retomada gradual. É um site interessante para se consultar. Certinho. Gabriel, tem mais perguntas no chat? Tem sim. Pergunta do nosso Matheus, ó. Apareceu, homem. Salve, Matheus. Em relação ao... o Matheus que está sempre assistindo as lives, comentando e tal. Salve, Matheus. Em relação ao uso da máscara, ela dificulta o entendimento quando alguém fala como se dará isso na sala de aula, como o professor irá se proteger e ao mesmo tempo sem dia. Como assim? Porque quando você está com a máscara, acho que eu entendi a pergunta. A máscara dificulta o entendimento do aluno com o professor, ou do professor com o aluno. Porque você não consegue fazer, por exemplo, aquela leitura labial do que o professor está dizendo. A gente perguntou como é que se tem como resolver isso. Matheus, gostaríamos muito que o problema de comunicação entre o professor e os alunos fosse apenas esse da máscara. E seria muito, né, seria fácil de resolver e a gente solucionaria muitos problemas devido a essa nossa dificuldade de comunicação, né? Mas eu acho que para esse e outros problemas é muito importante que o aluno converse. Agora, eu acredito que ganhamos em muito com o retorno presencial, mesmo com a máscara, né? Por conta de todas essas possibilidades do contato, de estar juntos, né? Eu acho que, embora pareça ser uma barreira, um obstáculo do entendimento, porque eventualmente o movimento dos lábios parece dar para nós uma sensação de que a gente vai compreender um pouco melhor, eu acredito que o ganho com o retorno presencial é maior do que isso, né? A possibilidade de estar junto, contato, realmente é insubstituível. Enfim, é uma opinião pessoal.
E acredito que isso não será, de longe, uma barreira para esse retorno. É isso. Mas obrigado pela pergunta e espero que a gente esteja junto aí em janeiro. Gabriel, mais perguntas? Sim, senhor. O Carlos Eduardo tem uma pergunta que eu acho que pode responder. Fala que a disciplina de Física e Estatística são 50 alunos no total. Aí ele pergunta se vai usar a capacidade ou se vai dividir no presencial, na mesma sala. Não, 50 é justamente a capacidade da maior sala do Centro de Aulas A dentro do protocolo atual. Justamente por isso que o número de vagas na turma é 50, porque esse é o máximo que cabe nas salas maiores do Centro de Aulas A dentro do protocolo. Então, não vai ter revezamento nenhum, não. Certinho. Mais perguntas, Gabriel? Larissa levantou a mão. Diga, Larissa. Vou aproveitar para fazer uma pergunta minha. A gente passou um momento muito difícil no ensino remoto, não é fácil a motivação e tudo mais, mas teve algo pontualmente muito proveitoso, que é ter acesso à aula gravada. Eu, pessoalmente, estudei muito, conseguindo revisar e voltar, tipo, o que ele quis dizer aqui? E isso, até em algumas das discussões lá do GT, é algo que talvez seria proveitoso a gente ter um arquivo, ter uma referência de aulas gravadas. Vocês, como coordenadores e professores, vocês acham que isso seria uma possibilidade no futuro ou não? Tem questões de imagem, né? O que vocês acham sobre isso? Everton, Carlos? Tem como... Eu acho que não chegamos a discutir isso com profundidade, não, mas conversas, assim, de fato, essa possibilidade de você ter isso foi uma coisa que despertou já no começo. A gente até começou lá no começo da pandemia, quando a gente ainda estava, né, ainda estava com mais... com a cabeça melhor, né, ainda... A gente até tinha algumas conversas no sentido de, acho que talvez esse seja uma oportunidade da gente pensar em gravar cursos básicos, por exemplo, do Instituto de Física, fazer algumas coisas desse tipo. A gente chegou a conversar algumas coisas, mas obviamente não deu para aprofundar nada nesse sentido. Eu concordo com você, Larissa, acho que seria uma coisa interessante, sim, da gente... eu particularmente acho que o contato, né, próximo, né, presencial, é insubstituível, assim, acho que o engajamento, a coisa toda é muito melhor, mas essa coisa de você ter a aula disponível para você revisar, rever e tal, tanto que tem já há muito tempo, tem muitos alunos que gostam de gravar, né, as aulas, ou só áudio, ou grava o vídeo, aí pede para o professor para gravar e tal, e grava a aula para assistir depois. Isso já bem antes da pandemia tinha vários alunos que faziam isso também, né. Sim, eu acho que é interessante, acho que a gente vamos pensando, vamos pensar em alguma coisa e de preferência alguma coisa mais institucional, assim, que não dependa da iniciativa de um ou outro, mas uma coisa que realmente seja uma política mesmo do Instituto, né? Acho que a gente vai... É uma coisa muito legal da gente evoluir, sim, eu acho. Gabriel levantou a mão. Então, essa pergunta surgiu outra curiosidade e a responder que nesse período de pandemia, né, foi um período muito difícil tanto para os professores quanto para os alunos no ensino, mas o que vocês acham, quem puder falar, o que teve de bom? Quais foram os ganhos que se teve com esse período que a gente teve o AD, seja que agora aprendeu novas formas de usar tecnologia,
ou outra coisa? O que teve de ensinamento que pode ser usado agora quando a gente voltar presencial? Posso? Muito boa pergunta, viu, Gabriel? É uma pergunta, assim, arriscada de se fazer, né? Porque o período foi de tanta tragédia, tanta coisa ruim, né? E a gente conseguir fazer um esforço para fazer uma reflexão e bom, né? Então, de fato, é uma pergunta bastante arriscada e interessante. Porque, de fato, tem, certo? Ou seja, toda essa... E você já deu a pista, certo? Ou seja... muita gente, eu, por exemplo, mesmo depois de 11 anos como professor na universidade, eu nunca tinha feito uma aula inteira em PowerPoint. Assim, às vezes usava o recurso do PowerPoint para fazer uma coisa ou outra, mas uma aula inteira assim, de física básica no PowerPoint, eu não tinha feito. Então, eu tive que preparar muita coisa, né, muito trabalho, etc. Então, e tive que fazer isso remotamente. Então, foi um trabalho muito grande. E assim, muitos colegas também, né? E isso foi muito bom. E algumas coisas eu acredito que podem ter vindo para ficar. Eu acredito que bancas de TCC, bancas de pós-graduação, mestrado, doutorado, feitas remotamente, eu acredito que foram feitas com bastante sucesso nesse período. Né? Eu estava ouvindo ontem na reunião de planejamento, o professor Laerte, o reitor de pesquisa, né, da universidade, e ele, ou melhor, o leitor de pós-graduação, e ele dizendo que esse ensino remoto, esse período, ele de certa maneira, contribuiu para a internacionalização da universidade, para a internacionalização, ou seja, porque você fazer uma reunião, uma banca, presencialmente, ou fazer no computador remotamente, tanto faz a pessoa estar aqui em Goiânia, estar no interior do estado, ou estar em outro país. Então, isso teve uma contribuição para a internacionalização da universidade. Ou seja, de maneira que uma série de atividades que antes eram feitas de maneira presencial e, portanto, custavam relativamente caro, né? Caro para os cofres públicos. Né? Você ia fazer uma defesa de uma banca de mestrado com um membro externo, você precisa pagar a passagem dele, eventualmente vir de outro estado para cá, ele ficar hospedado aqui, depois voltar no outro dia, ou ficar mais de um dia, enfim. Agora, essa banca pode ser feita remotamente, né? Da maneira como tem sido feita, e eu acredito que isso não foi um problema do ponto de vista de qualidade do trabalho. Né? Ou seja, as bancas acontecem, têm acontecido, e o trabalho tem sido feito igualmente. Né? Eu acho que isso é uma coisa que eu acredito que tenha vindo para ficar, que as pessoas vão fazer mais, vão ter mais defesas de TCC, de monografia, de tese de doutorado, de dissertação de mestrado remotamente. Eu acredito nisso. Né? Agora, pensando assim, no outro lado da sua pergunta, o que foi de pior? Né? O de pior, também por conta da mesma característica, foi a maneira de se fazer uma avaliação. Você dá uma disciplina regular, como é que você vai avaliar? E avaliar é um desafio muito grande, né? Seja presencialmente, mas sobretudo no ensino remoto. Primeiro porque você não avalia da mesma maneira uma disciplina básica de Física 1, Física 2, ou uma disciplina prática, assim, de estágio, né? Ou prática de ensino. São formas diferentes de avaliar. E fazer isso à distância, remotamente, eu acredito que esse foi um grande problema nesse período. E que eu não sei se vamos achar uma maneira no futuro para contornar. Certo? Eu não consigo ver. Tá? Bom, em resumo, é isso. Claro que tem mais coisas para falar sobre o tema, eu vou dar espaço aí para os colegas. Certinho. Como já havia sido combinado e alguns de vocês disseram que já tem que se retirar, acho que podemos fazer mais alguma pergunta que tem aí, uma pergunta final, ou se algum dos senhores deseja fazer alguma colocação final também, sintam-se bem livres. Gabriel, tem alguma pergunta? Uma pergunta final? Pelo que eu peguei aqui, não tem nenhuma no chat, não. Nova. Certinho. Sem perguntas, então? Então, tudo bem. Coincidiu certinho. Algum dos senhores deseja fazer alguma colocação final? Deixa eu só, assim, de novo, dizer que
outras dúvidas que o pessoal possa ter aí, que pode nos encaminhar por e-mail aí para a gente poder responder ou tentar ir atrás. Se a gente não souber, a gente vai atrás para saber e responder a vocês, né? Então a gente fica à disposição aí para tirar todas as dúvidas. Vai ser um momento muito bom, eu acho, né, de retomada e tal, mas ao mesmo tempo um momento de muitas dúvidas, mas a gente está aí para ajudar. Eu acho bom lembrar também que essas outras informações, certo, são publicadas no Instagram do Instituto de Física, e o Dante também repassa muito dessas informações. As entidades acadêmicas divulgam muito essas informações. Pode falar, Larissa. Um salve para a Diene, que está comandando magnificamente o Instagram e o Twitter do Instituto de Física, extremamente dedicada. Salve, Diene. Salve, Diene. Enfim, então creio que oficialmente era isso que tínhamos para conversar. Eu já gostaria aqui então de deixar os meus agradecimentos. Diga, Renato. Bom, você vai fazer o agradecimento, eu posso falar depois, só para me despedir. Você pode falar quando você quiser, Renato. Aqui você tem total liberdade. Pode falar. Eu agradeço e queria dizer que foi muito bom estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite, estarei sempre que for convidado. Parabéns pelo trabalho aí, pelo Physicast, realmente um espaço muito bacana, as pessoas ficam à vontade para conversar sobre o Instituto. É muito importante essa comunicação dos professores com os alunos, a coordenação com os alunos, ou seja, se temos problemas e esses problemas têm solução, essa solução certamente vai surgir mais fácil, mais rapidamente, se a gente conseguir se comunicar. Claro, alguns problemas são mais difíceis que outros e alguns até nem solução têm, mas aqueles que estão ao nosso alcance, então, sempre me escrevam, me liguem, né, os estudantes do Instituto de Física. Em breve, batam a porta, porque vocês estarão lá pelo Instituto, né, e eu estou ansioso pelo retorno presencial. Agradeço mais uma vez e espero ver todos vocês em janeiro, ok? E desejo um bom retorno aí nesse próximo semestre, dia 6 de dezembro, um bom Natal, um bom Ano Novo, bastante juízo e bastante cuidado, porque a pandemia não acabou. Vacinem-se, vacinem as pessoas que estão perto e convença aquele seu amigo antivacina a vacinar também, porque é muito importante, é um esforço coletivo que depende, né, do qual depende toda a sociedade, né, para de uma vez por todas vencermos essa pandemia. Um abraço a todos, obrigado. Professor Herbert. Aproveitar então também, já que o Renato já puxou o carro aí, já faço minhas as palavras do Renato, mas queria aproveitar também para agradecer de novo o convite de vocês e parabenizar pela iniciativa do Physicast, muito legal, fiquei muito contente de saber de mais essa iniciativa de vocês aí, que já várias outras que vocês têm feito aí, vocês têm realmente batido um bolão. E é isso. Um agradecimento e boa noite a todos e qualquer coisa estamos aí para ajudar. Bom, pessoal, mais uma vez, parabéns pela iniciativa, obrigado pela oportunidade de conversar, responder algumas das enormes dúvidas, né, que todos os discentes devem estar aí tendo neste momento, né? E, bom, pessoal, mais uma vez, se cuidem, vacinem, tá? Se protejam, bom, para que todos nós nos encontremos aqui, né, no próximo ano, tá certo? Na nossa retomada das atividades presenciais, né, da expansão das atividades presenciais, tá? E no Instituto de Física. Bom, uma boa sorte a todos e bom retorno às aulas aí nesse mês de dezembro. Abraço. Certinho. Agora, sim, o meu muito obrigado pela participação de vocês. Fico muito feliz aqui. Eu agradeço muito
por disponibilizarem um pouquinho do tempo de vocês para ter vindo aqui conversar com a gente e com os demais discentes do Instituto de Física para esclarecer possíveis dúvidas. Muito obrigado mesmo. Obrigado, professor Ricardo, professor Herbert, professor Renato e ao professor Jonas, que teve que dar para vocês. Meus demais colegas, se quiserem agradecer também, sintam-se livres. Aproveitar que se deu a deixa, eu vou falar também. Gente, eu agradeço todo mundo, certo? A todos os professores, a disponibilidade de todos vocês, a Larissa, ao Ardilei, a toda a direção do IF, certo? Por ter dado essa ideia, por ter dado esse espaço pra gente aqui. Então, sempre que vocês precisarem, a gente também está disponível. O Sketch está disponível para vocês também. Gabriel, dá seu yo. Você está mutado, Gabriel. Pô, Gabriel. Gente, enquanto o Gabriel se resolve ali com o microfone, voltou? Pô, Gabriel. Já voltou, já. É só o botãozinho no fundo aqui. Yo! Larissa. Agora ficou só nós aqui. Agora é o after, né? É o after, né, Larissa? After. Agora eu posso lá, agora a gente pode ir. Ainda tá ao vivo? Estamos ao vivo. Ariane, diga, mesmo estando mutada, digite. Estamos ao vivo? Não, eu queria dizer que provavelmente vai dar uma travadinha porque eu desmutei meu microfone. Não travou. Não travou. Tá ao vivo ainda, claro que estamos. Salve, meus queridos discentes. Salve para vocês. Agora estamos aqui no After, proposto pela nossa Tiete número 1. E aqui faremos revelações acerca do que acontece. Brincadeira, não vamos fazer revelações hoje, não. Mas vamos lá. O que você planeja, Larissa? Não, eu queria perguntar para vocês. Vocês comentaram que vocês todos tiveram só 2 semanas de aula. Vocês são do mesmo período? Sim. Sim. A gente estudou todo mundo junto. E o que vocês esperam, assim, sei lá, um dia comum no campus? Só para eu saber. Um dia comum no campus, para mim, é chegar no campus cedo, ir para a sala do Dante, entendeu? Conversar com o povo, tirar um cochilinho naquele sofazinho super confortável, encarar a fila enorme que fica na porta do RU por volta de 6 horas, comer e encarar a sala de aula, depois encarar um 263 lotado para voltar para casa. Eu queria fazer uma pergunta para a Larissa, já que vocês é diretora ali do Dante, a gente pode usar a geladeira e tudo mais, colocar o nomezinho lá para guardar comida? Pode usar. Os armários, geralmente, eles são alugados no começo do período, e isso vai ser decidido, é claro, pela próxima gestão, as datas. Muito tempo para alugar meu armáriozinho do todo Dante. O resto da estrutura é comunitário. Então, a geladeira, o micro-ondas, a gente está organizando para ter uma cafeteira, o professor Ardilei está organizando para ter, inclusive, um balcão com pia e tudo mais disponível. Queria falar, mas o Ardilei mudou muita coisa naquela salinha do Dante. Inclusive, eu tô doidinho para testar aquele sofá. Gente, deixa eu aproveitar e dar uma minha fala de idosa nesse instituto. Uma das coisas que eu acho mais legal aqui no Physicast é que é um registro histórico, é um registro que as pessoas lá vão poder acessar. Gente, não tem tanto tempo assim, apesar de eu ficar falando que eu tô velha no instituto, não tem tanto tempo assim que eu entrei. Gente, quando eu entrei, a sala para os alunos era uma sala para todo mundo do Instituto de Física. Tinha uma mesa bem grande e era isso. Tipo assim, era o que tinha no momento, sabe? O Instituto de Física tinha um prédio só, o outro estava em reforma. Vocês imaginam aquele tanto de gente ficando naquela sala, tudo lá, em uma sala com uma mesa? Era assim. Eu tô imaginando isso aqui. Porque se quando fizeram a recepção dos calouros, a gente lotou quase o anfiteatro. Meu Jesus. Gente, era a gente dormindo em cima da mesa, a gente dormindo no chão, um monte de mochila em tudo quanto é lugar. Era um caos. E aí, hoje em dia, a gente está cada vez tendo mais espaço dentro do instituto. Eu fico muito feliz. Eu espero que vocês estejam sempre no Dante, sempre na Geek, sempre no clube. Ocupem aquele instituto de física inteiro. Meu sonho. Mas, Ariane, você falou que queria me perguntar. Aproveita e fala. O que seria um dia seu, assim, no campus? Um dia meu? Estudando o dia inteiro, porque eu não vou parar. Vai ser assim, pauleira. Vou morar lá agora, já era. Inclusive, eu lembro de um registro nosso muito engraçado, Larissa. Primeiro, acho que devia ter um 3º dia de aula. A gente não teve uma aula de química e a gente pegou e foi para aquela sala de estudo do lado da sala do Dante. Sim. E aí,
a gente ficou fazendo conta no quadro de 8h30 até 10 horas para tentar resolver uma questão tão fácil que a gente não sabia resolver a questão. Não era isso, é que a questão estava errada. Diga-se A de questão ainda passagem. estava errada a também. A questão estava errada, né? errada. Diga-se de A passagem. questão estava errada. Pra tentar fazer ela certa. E teve um dia, que eu acho que o Matheus está assistindo também, ele deve lembrar. Eu e o Matheus fomos mais cedo para o campus. E a gente pegou e ficou sentado no sofazinho do Dante, conversando. E chegou um pessoal, acho que eles eram do bacharel em engenharia física. Eles começaram a fazer umas contas no quadro que eu não entendi nem o começo da conta. Eu lembro que tinha uma integral, de resto, eu não lembro. Eu lembro que a discussão que eles estavam tendo era para provar a teoria da relatividade sem usar a conversão sem usar as unidades, provando matematicamente aquilo ali. Eu fiquei olhando aqueles meninos fazendo aquele quadro de conta, eles fizeram aquele quadro umas 3 vezes. E ficaram discutindo. Eu ficava olhando para o Matheus olhava para mim, a gente olhava para o quadro e eu, meu Deus do céu. Que grego é isso daqui? Muito bom. A convivência, às vezes, em pessoas de períodos diferentes é exatamente isso. Tipo, o que está acontecendo? Tô tentando entender o meu período, aí tem, tipo, O Matheus falou aqui no chat que eles são tudo doidos, aquilo não existe na matemática. Inclusive, eu acho que a gente tá de exatas, acho que a gente sai da faculdade formado em grego, entendeu? Acho que é pré-requisito, depois que a gente forma, é grego. Porque é teta não sei o que, é fi não sei o que, é gama papapá. E o mais famoso é o teta. Sempre será o teta. Diga, Gabriel. Yo. Então, eu tava aqui pensando aqui já conversar com a Larissa para, se possível, semana que vem a gente fazer uma live que a gente tava programando para ser essa, que é a de veteranos e calouros. Arranjar mais 2 veteranos e a gente bater um papo. A gente tem mais um calor querendo participar, né? Como a assim, gente pode fazer. Acho que semana que vem já começa a aula, né, galera? Ah, é verdade. De calor já basta o estagiário. Não fala mal do estagiário, tadinho. Estagiário hoje eu Mas a questão, a gente precisa de mais alguns veteranos, né? Tipo, mais um, se possível, ou 2, no máximo. Veterano eu consigo chamar. O negócio é que quando o Giovan fala comigo, eu já vou chamando. Eu quero chamar 15 pessoas, gente. Empolgada demais. Enfim, eu queria estender minha pergunta pro Gabriel e depois pro Giovan, né? O que vocês esperam de um dia típico no campus Samambaia? Levantaram uma questão importante aqui no chat. Estão falando que a gente não é mais calouro. Como é que faz? Olha, quarto período, terceiro, quarto período. Cara, a gente teve 2 que me acusaram esses dias. Ninguém me convence do contrário. A gente teve que me acusaram esses faculdade dias. Só. Falaram que nós, mesmo que a gente seja no quarto período, nós ainda somos calouros. Quase me bateram. A gente tá no meio termo, a gente já não é nem calouro nem veterano. Ninguém aceita a gente. Estamos no limbo. Ninguém aceita a gente. Eu tenho 2 semanas de faculdade, velho. Eu lido com isso de uma forma assim. Todo mundo que entrou depois de mim é meu calouro. Independente se você tá quase formando, se for depois de mim, é meu calouro. Então, entendo bem. É do meu curso? Não sei, mas entrou depois de mim é meu calouro. Então vocês são todos calouros, sim. De alguém. Só depende do referencial. Mas, Gabriel, fala aí de um dia típico no campus aí pra você. Se bem que o Gabriel tem uma personalidade muito diferenciada. Eu moro do lado da UFG, né? Então, acordar e ir para a faculdade e ficar na biblioteca. Aí deu 11 horas, eu vou almoçar. Aí das 11 às 14 eu estou fazendo alguma coisa, provavelmente jogando truco. Aí das 14 às 17 eu estudo. Aí das 17 às 19 eu estou na resenha com algum desses malucos aí. Aí das 19 às 22 eu fico na aula. Como assim resenha, cara? Algum desses Como malucos. assim? Como assim? Alguma coisa a gente faz lá sempre. E aí dá. O cara soltou uma das dessa, 19, 22 na aula e ir embora. Essa era a minha rotina todo dia. Topíssimo. E você, Giovan? O que você espera de um dia típico? De um clubista no campus? Esse aí Gil. Um dia típico no campus, para mim, eu diria que
é um dia em que a UFG já chego admirado, penso, olha onde eu estou, realizando o meu sonho, que maravilha. Vou andando rumo ao Instituto de Física, olho para o Instituto de Física e penso, quem diria, Instituto de Física, maravilhoso. Entro no Instituto de Física e penso, estou realizando o meu sonho. Vou para as aulas, nas aulas eu penso, não estou entendendo nada, mas é muito legal, é muito legal. Saio da aula, vou conversar com esses colegas aí, com os meus caros. A gente conversa sobre como foi nossas aulas, caso tenhamos assistido juntos, ou aulas separadas, conversamos um pouco. Passeamos, eu volto e penso, foi muito legal, porque eu estou mais próximo de realizar meu sonho. Volto, estudo em casa, para no próximo dia tentar entender um pouco mais do que eu não entendi no dia anterior. E assim todos os dias. Clubista. Esqueci um detalhe. Muito clubista. Tem um detalhe. Larissa, no meio das férias, ninguém querendo colocar a mão numa caneta, tem certos alunos aqui que soltam no meio, a gente preparando para um podcast, ele solta. Gente, vocês sabiam que a integral de 1 na x é ln de x? Ele tenta só que ele tenta resolver a questão, ele ficou tentando resolver integral de 1 na x. Eu fiquei, bom, a gente tem uma tabela que a gente usa para isso, para facilitar a vida. Aí, até aí tava tranquilo, beleza. E aí depois a gente pergunta num sábado, era umas 2 horas da manhã no grupo que a gente tem, o que vocês estão fazendo? O Giovanni fala, estudando EDO. E aí eu olhei assim. Isso é o futuro do estudo de física. Estudando EDO. Ele tá elevando as expectativas do estudante de física. Ninguém é assim, não. Gente, mas assim, estudar nas férias não tem pressão de ter prova. Muito melhor. Não que eu estude, mas alguém estuda. Não que eu estude. Diga, Gabriel. Ressaltaram uma coisa no chat da chamada. Eu vou avisar aqui, porque eu tô morrendo de dor de cabeça e eu vou embora aqui, sair da live. Só queria agradecer aqui a Larissa pela presença e talvez ajudar a gente, porque a gente tem a programação de fazer live toda semana. Na próxima semana ser uma live que você ia arranjar 1 ou 2 calouros, ou veteranos, desculpa, para a gente fazer um papo do estilo Physicast, que é casual, esse estilo aqui. E eu queria parabenizar o David, porque o trabalho que ele fez nessa semana aqui para essa live aqui foi espetacular, tá? Ele fez um excelente trabalho. Eu queria parabenizá-lo aqui, que ele foi excepcional. Muitas trocas de elogio. Nossa, maravilhoso. E tchau, meus queridos. É isso, eu tô realmente explodindo a cabeça aqui. Tá muito Só um segundinho antes do senhor sair, gente. Só um segundinho. Eu estou muito feliz de ouvir vocês falando o que vocês esperam do campus. Espero que vocês tenham uma experiência melhor ainda. Então, fico feliz demais de ouvir, porque quem está vindo aí, o que espera. Então, valeu demais. E no que eu e outros veteranos também, é claro, do curso de vocês, se vocês fizerem apadrinhamento, puderem ajudar, vamos se fortalecer aí como comunidade acadêmica. Então, fico feliz demais de ouvir vocês. E convido também quem ainda estiver assistindo a live, quem for resiliente, manda lá no chat também o que vocês esperam de um dia no campus. É isso, Gabriel. Alô, Gabriel. Yo! X1 Sasageou. É isso aí. Tchau, meu povo. Tchau, Gabriel. Tchau. Voltando aqui um assunto polêmico no campus, Larissa, como você tem mais experiência no campus que todos nós, porque o Gabriel, vocês sabem, mas ele veio da filosofia, então ele é velho do campus, não da física. Soltaram aqui pra gente, ninguém tá falando. Gente, vocês se prepararam emocionalmente para fugir dos macacos atrás do lanche da gente no campus? Eu vou dar um conhecimento milenar aqui para vocês. Gente, isso aqui é tiro e queda. Gente, sabe o campus? Tem a gangue dos macacos e tem a gangue dos cachorros. É 100% garantido. Se você latir, o macaco vai correr. Gente! Nunca tinha falado. Olha, gente, vocês anotam essa informação. Fica aí até. Será muito Anotado. útil.
Eu queria pedir para encerrar a live, porque eu estou com bastante fome e eu preciso sair. E sou eu que estou transmitindo a live. Tudo bem, então vamos encerrar. Antes de encerrar a live, calma aí, deixa eu fazer minha marketing aqui. Galera, Eu quem amo não o David, segue- porque o cara não perde um minuto. Claro! O cara não perde. quem não segue o Instagram do Physicast, vai lá, dá uma conferida. A gente está começando a movimentar mais o nosso Instagram. Qualquer novidade, qual vai ser a live da semana, com quem que vai ser a live da semana, quem é o convidado, vai estar no Instagram agora. E aproveitar mais uma deixa. Amanhã, certo? É o Dia Nacional da Astronomia. E o Physicast, nós vamos estar num evento com o Instituto Gunstar Team. A gente vai ter uma live iniciada às 7 horas, certo? E aí, no nosso Instagram também está presente essa live, com todas as informações dela. Mas para quem também não quiser acompanhar a gente, tranquilo, o Clube de Astronomia Cecília Payne da UFG também vai estar com uma live com alguns professores da UFG, certo? Numa roda de conversa às 7 horas. Vão no Instagram deles também, dá uma olhada. E sigam a gente no Instagram. Ajuda a gente, divulguem, se inscreve no canal, porque todas as nossas lives são transmitidas pelo canal também. Certinho? @Physicast no Instagram, tá bem aqui embaixo, ó. @Physicast no Instagram, no Tá Twitter, bem ruim, mas tá porque se tudo não bem. divulgar o Twitter, o Gabriel fica nervoso. Mas segue a Eu gente tenho que no tomar Twitter conta desse também, Twitter logo. no YouTube, e segue os nossos canais de corte. Ah, uma coisa que eu não comentei com vocês. Nós temos o canal de corte do Physicast, certo? Por podcast, a gente posta uns 2 reels sobre os cortes. Tem um reels que a gente postou muito engraçado de um bug que deram na nossa cabeça numa live com um grupo de astronomia sobre o tunelamento quântico. Certo? A gente posta diversos cortes no nosso Instagram e no canal de cortes. Certinho. Então, vamos finalizar de maneira célebre, como é Vamos. tradição. Então, a você, meu caro discente que nos escuta, o meu muito obrigado. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu tempo e disponibilidade em nos ouvir. Eu espero que, por um momento que seja, você tenha se sentido... Lembrando Beijinhos. também, pessoal, que essa live também vai ser salva no YouTube e vai estar disponível